Sérgio Habib falando por que a BYD não vai dar certo no Brasil? Porque o brasileiro gosta de Kwid? Bora ver. Mas, por exemplo, a BYD, né? A gente vê que tá crescendo bastante. Pelo menos a gente vê muitos modelos na rua, são carros bonitos. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu já entrei num BYD Song Pro. Cara, carrão, hein? Carrão, confortável assim. E muitas pessoas gostam e elogiam o carro. Você acha que a BYD vai ter um crescimento, assim, gigante no Brasil? Você acha que ela pode vir a dominar outras marcas, enfim? De jeito nenhum, por uma razão muito simples. Atenção. A gente mora no Brasil, a gente não percebe, mas o mercado brasileiro de automóveis, ele é uma jabuticaba no sentido seguinte. O mercado brasileiro de automóveis, o ano passado, é 2,5 milhões de carro. Cresce muito pouco. Esse ano está com 3% de crescimento, não vai crescer. Por que será, hein? Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Eu acho realmente difícil o mercado brasileiro de automóveis do Brasil crescer nos moldes atuais que ele está, por um motivo muito simples, gente. O mercado de carro sabe disso. Os preços dos automóveis subiram absurdamente no Brasil e eles não caíram, eles não voltaram atrás. Na pandemia subiu pra cacete e não volta atrás, não voltou. O capitalismo brasileiro é isso aí, sobe e não volta mais pra cacete, de jeito nenhum, tá? Não volta. E as fabricantes no Brasil mete o louco, mano. Mete o louco. Isso aí nem é novidade. Tem reportagens aí de mais de 10 anos, onde um carro é produzido no Brasil, montado no Brasil, né? Vendido no México, se eu não me engano. E no México custa mais barato que no Brasil. E aí os caras vêm com um papinho de que é a carga tributária. Não é carga tributária simplesmente, tá? A verdade é que, como diz aqui nossa querida Michelle, que mora nos Estados Unidos, é que o brasileiro paga. É isso. Botaram na sua cabeça que você tem que ter um carro e botaram na sua cabeça que o preço é isso aí mesmo. Aí você vai lá e paga. A taxa de juros está muito alta. Dos 2,5 milhões de carro, 500 mil é picape e comercial leve. Picape média, picape média, mas pra gente é grande, que é uma Hilux, uma S10 ou a dentro da Hilux. Jack Hunter, que a gente... Mano, vocês estão ligados que o Brasil só... Quando foi 2017? Foi 2017 ou foi 2012? Eu não lembro especificamente, chat. O Brasil precisou legislar para obrigar os fabricantes no Brasil a produzir todos os carros com airbag. Antes disso, nem isso tinha, cara. A gente vende, que é uma picape grande diesel, e as picapes menores, como uma Toro, por exemplo, ou até como uma Saveiro, ou uma Strada. A Fiat Strada, do ano passado, foi o veículo mais vendido do Brasil, vendeu 140 mil. Então, vamos tirar esses carros, que esses carros não são carros de passageiro, vamos dizer. Tem um uso bem específico, e chinês não tem esse tipo de carro. Por exemplo, picape na China vende muito pouco. Mas lembra-se do seguinte, primeiro, de fato, o Brasil tem muita estrada ruim, áreas mais rurais, que precisa de um carro mais utilitário que entre as caminhonetes. Mas vamos lembrar que as caminhonetes têm benefício social para você comprar, tá ligado? Se você tiver paciência e CNPJ, você vai pagar menos preço. Assim como os taxistas pagam mais barato em carro também, tá ligado? Então o cara, ele olha e fala, eu vou pegar aqui um carrozinho, né, com benefício social. Fora que, eu já vi um cara falando isso no TikTok, inclusive, que quando o governo muitas vezes libera crédito para um pequeno produtor rural comprar equipamento, uma das coisas que ele pode comprar é uma Hilux. Aí o cara olha e fala, Hilux? Me dê, babá! Porque é bom, né, gente? O cara quer ter um carro, vai pegar a caminhonete. Porque picape nem pode circular nas cidades, é considerado um caminhão. Mas inclusive, mas isso mudou, porque a BYD lançou aí aquele híbrido. Não tem aí um híbrido da BYD? Que é caminhonete? Então, o nosso mercado é 2 milhões de veículos de passageiro. Os Isso, 2 Shark milhões, o nome. 1 milhão, metade, 52% é 1.0. Então, se você quer ter uma presença forte no mercado brasileiro, você tem que ter um carro com motor 1.0, turbo, flex, 500 milhões de dólares de investimento. Esse motor, ele é específico ao mercado brasileiro por causa da carga tributária. Você paga menos imposto quando o carro é 1.0. Se ele for elétrico, paga menos ainda. Oxe, não é não? Você paga 6% a menos de imposto que se um carro for 1.2, 1.5 ou 2.0. Ah, não sabia disso. Então, essa diferença tributária faz com que no Brasil, nós temos uma característica, 50% do mercado brasileiro é motor 1.0. Então,
Se você quer ter uma presença grande no mercado brasileiro, você tem que ter um carro com motor 1.0 flex e 1.0 turbo flex. Discordo. Não é à toa que... Gente, saiu recentemente os dados. A BYD já é a quarta fabricante que mais vende carro no Brasil. Pelo menos no mês passado, tá ligado? Quarta. Tá sonhando. O 1.0 flex tem 80 a 90 cavalos e o turbo flex tem de 120 a 130. São motores super sofisticados que só servem para o Brasil. Na Europa, você tem motor 1.1, 1.2, 1.2 turbo, 1.3, 1.3 turbo. Na China, você tem motor... O chinês não gosta de carro pequeno. Então, 1.2, 1.5, 1.8. Chinês não gosta de carro pequeno? É porque tem transporte público, né? Acho que é por isso. Nos Estados Unidos, não existe nada abaixo de 1.5. Então... Eu acho que tem sim, hein? Eu já vi muito vídeo aí de brasileiro comprando carro na gringa e tem sim, hein? Tem sim. No Brasil, se você quer participar do mercado brasileiro como um player importante, você não pode estar fora de 50% do mercado brasileiro. Que foi o que a Hyundai fez. O que a Hyundai fez em 2011? A Hyundai fez... Eu lembro exatamente o que a Hyundai fez. Para além da motorização, a Hyundai trouxe design, cara. Antes do HB20, olha como era o design dos carros, cara. Porra, você lembra do Ford Ka? Era horroroso, pô. A BYD, a Hyundai meteu design. O brasileiro adora design, cara. Tanto que a Honda sempre vende muita moto no Brasil porque o design das motos Hondas era melhor do que das motos Yamaha. Das motos acessíveis, tá ligado? Das motos baratas. Tanto que eu lembro que na época o HB20 ganhou vários prêmios de design. E aí todas as outras marcas foram se adaptando ali nesse formato de farol que puxa daquele jeitinho, da lanterna que puxa daquele jeitinho. Cara, isso aí foi design, mano. Eu quero vender carro no Brasil. Tá bom. Analisar no mercado, falar no bom. Se eu quero vender carro no Brasil, eu preciso de um motor 1.0. Na época não tinha turbo ainda. Eu preciso de um motor 1.0. E de um carro específico para o mercado brasileiro, que é um carro compacto, rústico, simples, resistente, que é o HB20. Não foi isso, foi design, cara, desculpa. Não foi só por isso, não. O Gol era isso aí. O Gol era rústico, tanto que a galera chamava o Gol de pé de boi, pô. Durava anos aí, não durava? Só que mudou o perfil na época, cara. O brasileiro começou a ter mais grana, ele queria um carro melhor. E inclusive foi isso que fizeram as grandes fábricas. Elas começaram a pegar todo o carro 1.0, aí mete ar-condicionado no carro, mete um airbag e cobra 140 mil nele, cara. Foi isso. Só encareceu o preço do carro, entre aspas, popular. Não é um carro sofisticado. Tanto assim que na Europa não vende, na Coreia não vende, nos Estados Unidos não vende. Por que não vende? Porque não vende, não porque... simplesmente porque, primeiro, obviamente, os caras têm mais poder aquisitivo, tá ligado? E a indústria automobilística se acostumou a entregar bomba no Brasil, cara. A indústria automobilística no Brasil, ela se acostumou... Não, manda esse pé de boi aí pro Brasil. Ela se acostumou a pegar um carro que tem uma planta básica, né? Planta baixa, de 30 anos e... Não, só mantém. Olha o Gol, cara. Olha, o que mudou no Gol ao longo dos anos? Coisas muito sutis, irmão. Aí pega a mesma planta, vira Gol, vira Fox, vira tudo. Sério. Vai lá, ó, pega... Inclusive uma crítica que a galera que usa carro tem aí dos Volkswagen. São todos parecidíssimos, irmão. Gol, Polo, Piriri, tudo igual. O Palio, mano, tu já entrou numa Toro? É um Palio picape, bicho. A Hyundai é a terceira maior montadora do mundo. Vendeu o ano passado 7,2 milhões de carros. Toyota vendeu 10.800, Volkswagen 9.200 e Hyundai 7,5. Depois você teve a GM, um pouquinho menos de 6 milhões. Olha aí, ó, mais um membrozinho chegando, hein? A Ford vendeu 4 milhões, a BYD vendeu 4 milhões, ou seja, a Stellantis vendeu 5 milhões e 400, ou seja, a Hyundai tem uma gama extensa de produto e está num monte de países. O HB20 é uma jabuticaba. É um carro feito pro Brasil, pro brasileiro, dentro do Brasil. Não vende nos outros países. Não vai para o Chile, não vai para a Europa, não vai para os Estados Unidos, não vai para a Coreia, não vai para lugar nenhum. Tu tá me dizendo que o Sandero vai pra esse lugar e o HB20 não vai pra lugar nenhum, é só no Brasil. Só vende HB20 no Brasil. Eu não tô tocando isso aí não, cara. Eu tô desconfiado. Cadê, chat? Eu tô desconfiado. Vamos lá, deixa eu fazer 10 centavos de pesquisa aqui. HB20 em outros países. Olha só, diz o Google, diz o Google,
Que o Hyundai HB20 produzido no Brasil é exportado para alguns países da América do Sul, como Argentina, Paraguai, Uruguai, México e Colômbia. O HB20 também é conhecido por outros nomes em alguns outros mercados, como o Ascent em alguns países, e tem versões específicas de sedã e um aventureiro. Países onde é vendido: Argentina, Paraguai. No Paraguai ele chegou em 2016, tem motor 1.0 e 1.6. No Uruguai também chegou. Tem no Uruguai, tem no México, tem na Colômbia. Ai, que delícia o verão. Então parece que tem, né? Parece que tem. Quando você é uma montadora chinesa e você investe num produto, um motor específico para o Brasil e um produto específico para o Brasil, você perde toda a economia de escala que você tem na China. E você tem custos brasileiros. Não, peraí. Como é que tá os comentários desse vídeo? Não é possível. Os caras que é fã de carro devem comentar isso aqui. Falou o cara que trouxe um elefante grande como picape. Cadê? Não é possível. Vocês estão caindo nesse papo. Você não tem mais vantagem competitiva nenhuma. Não tem, Você não não tem. acessa a mão de obra chinesa, você não compra aço na China, você faz quê? o carro no Brasil, com os custos brasileiros e tudo, com uma diferença. Ah, bicho. Caraca, mano, eu tô maluco mesmo. Como você não se chama Fiat, e você se chama BYD ou Hyundai, você vai vender 150 mil desse carro. Só que a Fiat, ela vende 520 mil. Ou seja, ela tem fornecedor mais barato, ela tem economia de escala, ela tem economia em marketing, ela tem economia em tudo. Aham, o marketing da Fiat aí, hein? Você já viu quantos comercial da Fiat aí? Muitos. Ele só não tá te contando, cara, que o Brasil é um país continental, tá? Que é gigantesco, e que o carro no Brasil é mais caro. Simples assim. Ou seja, o lucro que esses caras têm numa venda de carro no Brasil, seguramente é maior do que o lucro que eles têm em algum desses países que ele tá citando. Seguramente, um carro na mesma faixa de preço, tá? Ou seja, a Fiat consegue ganhar dinheiro no Brasil e a Hyundai não ganha. Não ganha. Tá pobre. Então, a BYD, Pobre, mora em... O seu João Hyundai tá pobre, morando de aluguel. falando especificamente da BYD, a BYD hoje só faz carro elétrico e só faz carro híbrido plug-in. É isso que ela faz. E faz muito bem. Mas o que acontece? O mercado de carro elétrico no Brasil é 2,3% do mercado brasileiro e está em queda. Em queda? Quando você olha os primeiros 4 meses desse ano, o mercado cresceu 3,3% e carro elétrico caiu 15%. O mercado de carro elétrico no Brasil caiu 15%. Como, cara? Se eles for, já é a quarta que mais vende, cara. E não vai crescer. Não vai. Depois eu explico por quê. Então, o que acontece? Se a BYD tem 75% desse mercado, domina completamente o mercado de carro elétrico, mas é 75% de 2,30%. Então, dá 1,6% do mercado brasileiro. Depois, híbrido. A BYD faz muito bem híbrido plug-in. Mas o híbrido plug-in é um carro caro. No Brasil, todo carro é caro. Porque é um carro, ele tem toda a parafernália de um... Vocês estão ligados que a Volkswagen tentou trazer o Golf plug-in deles por 260 mil reais? Vocês lembram disso? Eu lembro dessa porra. carro a gasolina, toda a parafernália. Então, você tem carro a gasolina, você tem radiador, bomba de gasolina, bomba d'água, alternador, catalisador, injeção. Ou seja, você tem um monte de coisa do carro a gasolina. Você tem tudo de um carro elétrico normal, 100% elétrico. Você tem bateria razoável, 20, 30, 40 kW. Você tem motor elétrico. Você tem carregador rápido, carregador lento, módulo de alta potência, modo de baixa potência. Ou seja, é um carro complexo. E entre os Moço, esse é o argumento, caramba? Porra. Desculpa, eu não sou mecânico, não. dois, você tem uma eletrônica super sofisticada para os dois poderem trabalhar juntos. Ou seja, é um carro complexo. Isso não cabe num carro pequeno. Sim. Tem que pôr num carro médio. Bom, o mercado Fala isso pro BYD Seal, que é pequenininho. Ah, bicho, tu tá por fora. de carro médio no Brasil é 400 mil carros por ano. E já é caro, né? E é caro. Então, se você... A BYD hoje no Brasil perde dinheiro nos preços que ela está vendendo. Ela vai ter que aumentar preço. Hoje ela perde dinheiro.
E não perde E? pouco, não. Então, o que acontece? E Esses carros são complexos. Então, ela tem 40% do mercado de carro híbrido. E com tudo isso, ela faz 3,5% a 4% do mercado. Enquanto a BYD no Brasil não tiver um carro a etanol, motor só para o Brasil, que ela não tem na China, e um carro compacto, que ela não tem, o que é o BYD Seal, meu irmão? ela dificilmente vai subir acima de 4%. É matematicamente impossível. Só com carro elétrico, só com híbrido plug-in, você não passa de 4%. Para passar de 4%, ela teria que pegar um carro pequeno, fazer um motor 1.0, turbo, flex e colocar o motor lá dentro. Peraí, o que ele tá falando é, pra a BYD crescer, ela precisa se tornar um Quid? Ela precisa fazer um Quid, precisa fazer um Golf, é isso que você tá falando? Cara, não é possível isso. E aí, acabou a economia de escala. Ela vai ter os custos da Hyundai no Brasil. Sim. Mas não vai ter o volume da Fiat. Ou seja, não vai ser uma operação rentável. Então, o que acontece? A BYD fala, eu vou colocar um motor a gasolina, um motor térmico, que é gasolina e etanol, num Dolphin. Gente, Lançaram o BYD em Dolphin aí, Choco? Sim. Choco, ele é menor que o Seal mais alto. Sim, é o Dolphin. O Dolphin tá vendendo... Cara, o Dolphin, tu anda na rua aqui... Eu moro no interior do estado do Pará, irmão. Você sai na rua, você vê Dolphin pra debaixo. mentira. E ele é pequeno, pô. Não cabe. Um carro elétrico projetado para ser elétrico, se você quer colocar um motor a gasolina nele, um motor térmico, não cabe. Mas por que o cara vai querer colocar se ele é um carro elétrico, ele é um carro híbrido, pô? Você tem que mudar toda a estrutura do carro. Cara, o híbrido que vende aqui na minha cidade, inclusive da BYD, é o tal do BYD King. Que ele é um concorrente do Corolla. E é no mesmo tamanho do Corolla, pô. Porque o carro elétrico, ele tem um entre-eixos, que é o espaço interno, muito grande em relação ao espaço total do carro. Porque o conjunto de tração do motor elétrico é muito simples. E a bateria fica embaixo fica no solo. Então, você tem carros que são muito grandes por dentro e compactos por fora. Essa é a vantagem do carro elétrico. Quando você quer colocar um motor a gasolina, ela não cabe. Você não consegue colocar o câmbio, o radiador, o motor, o catalisador, você não consegue. Então, se a BYD quer crescer de market share no Brasil, ela vai ter que lançar uma jabuticaba. Só para o mercado do Brasil. Não vai vender em nenhum lugar. Nem na América do Sul vai vender. Eu acho que você está maluco. Tá aí. Opinião do especialista em automóveis e piriri pororó. E pelo visto ele foi em vários lugares. Se inscreva nesse canal, aqui tem vídeo todo dia. Beijo e tchau, obrigado.